Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal Prova com Consulta, o primeiro podcast da UFMT do Araguaia. Chegando em todas as casas, clubes, carros, academias, tá bom? Então sejam bem-vindos, fiquem confortáveis em seus locais que estão assistindo ou ouvindo. No episódio de hoje eu vou conduzir a entrevista junto com a minha parceira Virgínia. Seja bem-vinda, Virgínia. Muito obrigada. A Virgínia é do curso de farmácia, né, Virgínia? Sim, senhor. Faz parte do novo grupo que compõe o nosso projeto, né? A Virgínia, tudo que vocês escutam no Spotify e todos os cortes, né? Do shorts do YouTube. Os shorts do YouTube é a Virgínia que faz, então é uma ótima colaboradora e hoje está aqui na frente da telinha também, passando essa experiência, aprendendo comigo, que sempre quando a gente entrevista um convidado, sempre que temos uma prova aqui, a gente aprende muito com a nossa consulta, né? Então, como a gente sempre fala, todo o nosso episódio tem uma prova e uma consulta. A prova de hoje a gente vai falar sobre edifícios verdes e bairros sustentáveis, uma ideia aí que uma professora da UFMT vem trabalhando com esse pensamento, e é sobre isso que a gente vai falar. Antes de falar do nome do nosso convidado, da nossa consulta, eu vou pedir a gentileza da Virgínia caracterizar a nossa convidada aí, toda a titulação e a formação que ela se preparou para estar nesse momento com a gente. Então, a nossa convidada de hoje é a professora Grace Bernardo de Mello. Ela é professora, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás, especialização em Gestão e Gerenciamento de Obras pela Universidade Federal de Goiás também, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, e pós-doutorado em Políticas Públicas pela Universidade de Porto Calense. É um currículo admirável. Vamos dizer que pode-se dizer que ela se preparou para sentar nessa cadeira. Um pouquinho, ela estudou um pouquinho. Seja bem-vinda, professora Grace. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e mostrar um pouco sobre o que você faz, o que o curso de engenharia faz em relação a... Não é só uma sala de aula, os alunos já passaram aqui da engenharia civil, vamos falar de coisas fora da sala de aula também, então muito obrigado por você aceitar o nosso convite, tá? Eu agradeço imensamente essa oportunidade, principalmente pela oportunidade de a gente divulgar o curso de engenharia civil. Nós estamos assim nessa frente de divulgação de todos os projetos que a gente está desenvolvendo ali no curso, e a oportunidade de falar um pouquinho desse meu projeto de pesquisa, que você já intitulou aí, já trouxe o título, e também do projeto de extensão que a gente está trabalhando, desenvolvendo também nessa área. É importantíssimo, e eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né, para estar aqui. Legal. Como a gente já falou sobre o curso de engenharia, a gente vai focar muito nesses projetos que a professora Grace toca. Lembrando que o curso de engenharia civil, ele é composto por vários professores. Os alunos da engenharia civil já falaram, quem não viu o episódio e tem interesse principalmente nesse curso, eu indico que vocês assistam o episódio dos alunos que fazem parte desse curso, né? E eles rotularam como ponto mais positivo do curso o corpo docente. Então a professora Grace é uma das representantes aqui, então eu quero deixar bem claro que existem outros projetos, outras ideias com outros professores também, que esperamos também um dia, né, ter a participação de todos aqui. Então, em relação ao trabalho que a professora trabalha, porém, eu esqueci que eu sou youtuber. Por favor, quem tem interesse e achar que esse conteúdo é interessante, que puder encaminhar, dar um like no vídeo e principalmente encaminhar esse vídeo para amigos,
colegas, filhos, tá bom? Então, quanto mais esse conteúdo se espalhar, a gente tende a colaborar, né, com o maior número de pessoas. Voltando ao nosso tema aqui, são 2 projetos que a professora vai tocar hoje nesse assunto. Um deles é um projeto de pesquisa, como é prova com consulta, eu estou com a minha consulta aqui. O primeiro projeto de pesquisa dela, o título é Construção Civil e Desenvolvimento Sustentável, edifícios verdes na estruturação de cidades sustentáveis, que, pelo que a gente entendeu, né, a professora gentilmente cedeu alguns materiais para a gente ler um pouquinho também, mas a gente quer que o público de casa entenda, né? Tem um propósito e tem um outro projeto um pouco similar, mas com outro público, que é um projeto de extensão, né? Tem como título Meu Bairro Sustentável, Viver Verde e Pensar Azul. Então já tem um foco aí mais para adolescentes e crianças, né? Então o nosso bate-papo vai ser em cima principalmente dessa questão de engenharia civil e, pelo jeito, sustentabilidade, áreas verdes, né? Entender muito essa associação. Então vamos falar sobre isso. De resumo, Grace, eu vou resumir, não vou te ficar chamando de professora, doutora, Grace, Com sair certeza. da formalidade. Você poderia resumir brevemente o objetivo? Não quero que você seja muito profundo para que a gente vai discutir tudo, mas brevemente o objetivo de cada um deles, porque um é um projeto de pesquisa, o outro é de extensão. Em relação ao objetivo do projeto de pesquisa, nós tivemos vários objetivos e um deles era demonstrar o quanto as edificações sustentáveis elas são importantes para a resiliência em relação às mudanças climáticas. Então, quando a gente trata sobre mudanças climáticas, a gente precisa tanto de edificações que sejam resilientes a isso, e eu vou explicar com calma ao longo desse podcast, e também em relação às cidades mais resilientes, né, que são as cidades sustentáveis, que são pautadas nos bairros sustentáveis e nessas edificações sustentáveis. Então, assim, o projeto trabalhou a gente trabalhou com viabilidade, qual a viabilidade econômica de uma construção sustentável, né? A gente trabalhou sobre certificações ambientais dessas edificações, né? Como que é esse processo de certificação ambiental hoje aqui no Brasil, dessas edificações verdes, e em relação à parte de bairros sustentáveis. Então, a gente, dentro dessa pesquisa, nós olhamos aqui para a nossa área de estudo, que é o nosso entorno, né, Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia, e a gente analisou sobre isso. A gente tem bairros sustentáveis aqui nessas cidades? O que seriam esses bairros sustentáveis, né? Então, vou comentar também mais à frente esses pontos, né, desses bairros sustentáveis, e a gente analisou aqui a nossa região. E o projeto de extensão, ele já é voltado para a conscientização ambiental. Então, a gente tem todas as técnicas das edificações sustentáveis, né, e nós, então, trabalhamos com esse público, principalmente crianças, para fazer essa conscientização ambiental em relação a essa preservação dos recursos naturais. Então, como construir isso, como a gente observar isso, como a gente ter esse olhar dentro da nossa casa, que isso é de fácil assimilação para as crianças, porque é onde elas vivem, né? E em relação a ter esse olhar em relação ao bairro. Então, esse é o objetivo do projeto de extensão, que eu também vou comentar mais, que a gente fez uma parceria com o museu, né? Então, a gente faz essas oficinas para as crianças dentro do museu. Então, a gente trabalha com isso. Legal. Então, seja no hoje ou no amanhã, né, o pesquisa e extensão, você está muito vinculado com essa questão de edificação e sustentabilidade. Da onde que veio, antes da gente focar especificamente, esse interesse em sustentabilidade? É algo que você viu a necessidade de mercado, ou você vivenciando algumas experiências aqui da cidade? Onde veio esse start desse interesse de trabalhar com essa linha de pesquisa? Tudo começou com o meu doutorado. Então, eu fiz o doutorado em recursos naturais. Foi quando eu tive contato com todo esse escopo teórico.
na área de ciências ambientais, que não era inerente à minha carreira acadêmica até então, né? Na minha graduação, no meu mestrado, eu não tive contato com essa área ambiental. Então, quando eu ingressei no doutorado, eu tive contato com professores, né? Foram os professores ali da Federal de Campina Grande, excelentes professores, e eu tive contato com essa parte, todo esse arcabouço teórico relativo às ciências ambientais, a área de desenvolvimento sustentável, a área de sustentabilidade. Então, a gente começa com essas disciplinas, então eu tive esse contato nessa área ambiental. E quando eu comecei a desenvolver a minha pesquisa de doutorado, que ela é intitulada As Cidades e as Águas, uma abordagem metodológica das vulnerabilidades socioambientais dos rios Araguaia e Garças, aqui na nossa região. E eu comecei a desenvolver isso aqui na nossa região, porque algo que sempre me chamou atenção, por ser urbanista, né, já ter feito mestrado na área de infraestrutura urbana, foi essa ligação que nós temos das cidades e os rios. Porque se você observar, historicamente, as cidades, elas surgem próximas a um rio. Então, eu tinha já esse olhar e após fazer o doutorado, eu comecei a ter esse olhar em relação a essas cidades, por onde eu passava. Então, comecei a fazer a tese, tive a oportunidade de visitar várias cidades no Brasil, no mundo afora, dessas intervenções. Como fazer essas intervenções nesses rios urbanos? Porque os rios, eles têm as margens dos rios, eles têm uma função ambiental muito específica, né? Então, é importantíssima essa função ambiental. As margens dos rios, quando preservadas, elas captam toda a sedimentação da bacia, das subbacias. As margens preservadas ambientalmente, as matas ciliares, elas produzem a estabilidade das margens, elas conduzem bem essa flutuação natural da água, então elas têm, assim, funções ambientais importantíssimas. Mas quando é um rio urbano, que está inserido no contexto urbano, e a gente já tem essa urbanização consolidada, essa margem desse rio vai ter uma importância específica ali no contexto, que é aqueles aspectos sociológicos, aqueles aspectos afetivos, tem um aspecto bioclimático, de melhorar o microclima, mas a gente tem essa ligação dos habitantes ali com essas áreas, é uma área de convívio social. Então, por exemplo, aqui na nossa região, né, quem nunca já foi ali no Porto da Baé e ficou sentado ali olhando o rio? Né, ficou contemplando o rio, a área, assim, aquela área natural. Então, é muito importante essa ligação dos habitantes com essas áreas. Então, quando a gente está em área urbana, nós temos que pensar essas intervenções ali, nessas margens dos rios, nós temos que pensar que eu preciso ter margens preservadas, né, onde elas já têm, eu tenho uma mata ciliar, eu vou preservar. Mas eu preciso de áreas de intervenção urbanística, porque eu já estou com a urbanização consolidada ali. E aí essas áreas são extremamente importantes, são áreas públicas e áreas onde as pessoas vão ter aquele convívio. Então, assim, no Brasil e no mundo todo, a gente tem essa ligação muito forte nessas áreas, né? Então, deixa eu só entender um pouquinho, assim, eu sou totalmente fora do... Então, quando você fala sustentabilidade, é a associação da construção civil com aspectos naturais. É isso? Eu estou entendendo. Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, ele é um tripé. Ele tem os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, eu tenho que pensar esses três aspectos. Né? Então, Quando você fala social, é porque, igual você falou, é muito de convívio social. A população utiliza essas áreas para convívio social. E aí, na minha tese de pesquisa, que eu estou relatando, é essa questão de cidades sustentáveis, de urbanismo sustentável. Ainda não cheguei no ponto da edificação sustentável em si. Mas é isso. Então, assim, como que começou tudo isso? Foi na minha tese de doutorado, e aí eu tive esse olhar, inclusive a minha tese, que eu pesquisei aqui da nossa região, eu ganhei a menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese, na área de Ciências Ambientais, que é um prêmio nacional, e isso me motivou a pesquisar mais sobre isso, né? Então, foi em 2016 que eu ganhei essa menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses, e desde então eu continuei a pesquisar, isso me motivou. E a nossa região aqui é uma área, assim, é uma área de estudo que tem muito isso, né? É uma área onde é uma área urbana e a gente tem presença muito forte, né? A serra, os rios e tudo. Então, isso foi na minha tese.
né? Então, começou tudo, essa minha ligação com essa área ambiental, de ciências ambientais, né? Voltadas para bairros sustentáveis e cidades sustentáveis, começou aí. Agora, não tem como você falar de bairros sustentáveis, cidades sustentáveis, se eu não tiver uma edificação sustentável. Aí a gente tem outro olhar para as construções. Tá bom, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Eu acho que eu já falei Deixa eu muito. só fazer um paralelo antes da Virgínia fazer a próxima pergunta, que é assim, eu não sei pra você, eu também tive a felicidade de ser contemplado pelo Prêmio CAPES, foi em 2013. E eu só faço um adendo tanto que é importante essa premiação, foi importante pra mim, porque quando eu ganhei, foi minha tese de doutorado. E aí a verba, eu tinha direito a uma bolsa de pós-doutorado. Só que eu passei aqui. Eu fiz um pós-doutorado, mas eu passei aqui. E aí essa bolsa foi convertida em rúbricas de material de consumo permanente. E foi um start para mim, um incentivo de eu começar muito grande. Então, assim, eu só faço um adendo assim, o tanto que é importante para um pesquisador de um país você ter investimentos e às vezes principalmente nesse início, que quando você começa, você se faz um doutorado, um pós-doutorado, se vê muito preparado e às vezes vai para um local sem uma estrutura, né? Assim, eu também tive na minha época nem tinha a possibilidade de você fazer pós-graduação, então fui para São Paulo, fui para fora do país, e quando eu voltei, eu tinha a formação, mas a faculdade ainda não tinha estrutura, e foi tão importante para eu estruturar o meu laboratório. Aqui esse estúdio é num laboratório dentro da faculdade, só que a estruturação do laboratório é fruto dessas órgãos de fomentas que investem no pesquisador e trazem inovações tecnológicas, né? Como as que a gente vai falar aqui. Eu só queria fazer um adendo, porque é muito importante. Importantíssimo, assim. Principalmente nós que estamos aqui, né? No campus Araguaia, é importantíssimo. Então, professora, sobre o seu projeto, né, de pesquisa, Edifícios Verdes na Estrutura de Cidades Sustentáveis, eu queria entender mais detalhado como ele funciona e como a senhora visa, como seria feita na prática, essa criação e incentivo de cidades sustentáveis e com resiliência nas mudanças climáticas, né, principalmente aqui no Mato Grosso, que é muito quente. Como é que a senhora vê essas mudanças? Como é que é feito? Então, a gente parte de um princípio que não tem como eu ter cidades sustentáveis, o que eu falei, né? A gente está com dois focos, né? Não tem como eu ter cidades sustentáveis se eu não tiver edificações sustentáveis. E as mudanças climáticas no Brasil, e principalmente aqui na região centro-oeste, nós já estamos vivenciando isso. Então, para nós, né, o que é essas mudanças climáticas aqui? O que é as consequências? Nós temos as ondas de calor, né? Todo mundo lembra da nossa última onda de calor mais intensa que nós tivemos. Então, assim, nós temos ondas de calor, temperaturas mais elevadas. Nós vamos ter escassez hídrica. Nós vamos ter precipitações, né, chuvas mais intensas, então a gente vai ter problemas mais fortes em relação à drenagem urbana, a como contornar essa questão de enchentes nas cidades, nas ruas e tudo. Então, essa é uma realidade. E como que a gente constrói isso, né? As edificações, elas precisam estar resilientes a essas mudanças climáticas. Se eu tenho problema de escassez hídrica, se eu tenho problema em relação a essa questão, até assim, nossa fonte energética de energia é baseada na hidrelétrica, é baseada na questão hídrica. Então, eu preciso pensar em fontes alternativas de energia, preciso pensar de outras formas como trabalhar com essa questão de água nessas edificações. Então, primeiro, né, eu preciso pensar, agora eu vou passar para essa questão das edificações sustentáveis, porque a partir do momento que a edificação sustentável, ela vai pensar tudo isso, essa edificação ela vai se tornar resistente às mudanças climáticas. Se eu vou ter escassez disso e eu tenho uma edificação que ela vai trabalhar com essas técnicas,
eu vou tornar essa edificação mais resiliente. Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação que eu vou fazer vou fazer um sistema de captação de água pluvial. Não tem coisa mais simples do que isso. Então, na época que eu tenho chuva, eu vou captar, vou fazer o armazenamento dessa água pluvial. E vou utilizar isso depois para, por exemplo, vou lavar minha garagem, vou lavar, né? Eu vou estar utilizando essa água pluvial e não vou estar usando a fonte, né, de água ali. Nós vamos pensar em reuso de água. Então, assim, hoje no Brasil fala-se muito pouco no reuso de água. E isso para outros países que avançaram muito nessa área, eles usam, se falassem que usou uma vez uma água, para eles eles usam 1, 2, 3 vezes, assim, o reuso passa por tratamento e vai reusar aquela água novamente, né? Então, eu sei que no Brasil a gente tem alguns gargalos, né? A gente ainda está falando de tratamento de esgoto e tudo, então a gente tem muitos gargalos, assim, de infraestrutura urbana. Mas, então, eu tenho a captação de água pluvial, tenho reuso de água, e aí nós vamos ter as fontes alternativas de energia. Nós temos energia eólica, nós temos energia fotovoltaica. Aqui para a nossa região, Centro-Oeste, nós temos abundância disso, né? Então, a energia solar é uma realidade para nós, né? Aqui, felizmente, hoje na nossa cidade, na nossa região, a gente já tem muitos fornecedores e a gente já dominaram o mercado, a gente já tem vários fornecedores e aí a energia fotovoltaica é uma realidade. Então, são fontes alternativas de energia. Outra questão muito simples, né? Que é a arquitetura bioclimática. A arquitetura bioclimática é quando eu vou pegar, não é uma técnica, é um conceito na hora de você fazer um projeto, onde eu vou pensar, por exemplo, na insolação, na orientação solar. Se a partir do momento que eu faço um projeto pensando nisso, não tem custo. E aí eu consigo, assim, qual o ambiente que eu vou projetar que pode pegar o sol da tarde? E aí eu vou projetar para que outros ambientes não peguem esse sol da tarde. Isso é só com projeto arquitetônico, eu faço isso. Então, mas o que eu quero, assim, em resumo, essa edificação, ela vai ter essas alternativas de técnicas, de materiais, de princípios no projeto, né, conceitualmente, em que ela vai estar trabalhando com esses recursos. E trabalhando com esses recursos, eu torno essa edificação mais resiliente a essas mudanças climáticas. Então, isso é um ponto, né? E, em contrapartida, pensando na escala urbana, nós vamos ter, eu preciso pensar, eu não posso mais ter tanto asfalto, porque se eu tenho asfalto, se eu não tenho arborização nessa cidade, nós vamos ter, assim a gente fala, né, que a gente vai ter uma precipitação, a chuva, e isso vai escoar o mais rápido possível nos rios, os rios estão canalizados, vai ter enchente, vai ter alagamento. Então, a gente já trabalha na escala urbana com o princípio de infraestrutura verde, trabalhar mais a arborização. E com isso, assim, eu vou ter precipitações mais intensas, mas eu já tenho uma cidade mais preparada para isso, né? Uma cidade que já tenha mais áreas verdes, né? A gente pensa que toda cidade, ela precisa ter área permeável, grama, em todas as subbacias, para ir receptando essa água pluvial, para não chegar lá onde está o rio. E aí a gente consegue contornar isso. Então, arborização são técnicas simples, mas que a gente precisa de planejamento urbano para isso, né? É interessante, né, que essa visão, pelo que você fala, você usa resiliência, né? Mas pelo que você me falou até agora, essas características tornam também uma edificação mais independente. Porque autonomia. Você produz a sua energia, você reserva a sua água, então você vai ficando e aí transmite essa resiliência mais longa de autonomia. Com certeza. E é interessante que uma das coisas que eu ia te perguntar, assim, a nossa região, porque para quem não mora na nossa região, a gente tem 2 estações, o calor e a estação rodoviária. Vocês não sabem aí, porque não tem frio aqui. O frio aqui, ele não consegue chegar. E eu pensando, mas na verdade tudo que você já citou algumas coisas que interferem, né? A malha asfáltica é demais, né? A falta de ambientes verdes. Mas eu fico pensando que isso é uma questão social, como você falou, mas individual, porque toda a sociedade também é feita de indivíduos. No individual é assim, hoje em dia, até na maioria das casas que eu vou,
cada vez está ficando mais escassa a área verde dentro das casas. O pessoal quer cimentar tudo porque é mais fácil, mais prático de limpar. O jardim dá sempre aquela manutenção, né? Porque na sua casa mesmo, se você tem um ambiente, um jardim, um gramado, que a água, não tudo, mas grande parte da água já é infiltrada naquela área verde, já sobrecarrega menos o sistema. Menos ali, né? É esse pensamento. Porque se cada um também fazer a sua parte, porque aí eu não sei, eu não gosto muito de leis que começam a obrigar. Não, só você tem, obrigando, eu acho tudo que é exigido, mas a conscientização é difícil, né, das pessoas às vezes exigir do poder público, sendo que em casa ela não deixa uma água pingar fora, tudo vai pra rua e fala, não, a prefeitura tem que viabilizar isso aí, não pode ter alagamento. Então, aí a gente entra, são 2 pontos, né? Primeiro ponto que você comentou, é consciência ambiental. E aí essa consciência ambiental a gente vai construir como? Aí entra essa questão do projeto de extensão, da conscientização desde criança para a gente formar isso. A gente precisa formar esses cidadãos com essa consciência, né? Mas, por outro lado, aí eu vou tocar no ponto assim, a gente tem que ter legislação urbanística. A legislação urbanística, na maioria dos municípios, a legislação urbanística, o que rege esse planejamento urbano nas cidades? O que vai trazer essa preocupação com esses conceitos que eu estou comentando? É o plano diretor, que é a lei municipal que vai tratar isso. Então, assim, os municípios, eles já incorporaram essa questão da permeabilidade. Então, todo o terreno tem que ter, é obrigatório os 20% de permeabilidade, pensando nessa questão da drenagem urbana sustentável. Agora, o que ocorre? Isso, assim, boa parte dos municípios já incorporaram isso no plano diretor, a maioria. Aí, assim, nossa região, voltando para a nossa região, o que é o problema? Nós não temos, assim, a obrigatoriedade ainda de Aragarças e Pontal do Araguaia de ter o plano diretor, não é obrigatório para cidades de pequeno porte, então eles não têm plano diretor, e Barra do Garças está com um plano diretor defasadíssimo, precisando de revisão urgentíssima. Então, mas assim, é uma realidade. O plano diretor, ele precisa incorporar isso. É 20% de permeabilidade. Você precisa deixar 20% de permeabilidade no seu terreno. Justamente pensando sobre essas questões. E assim, não é porque... Não, é o agora. A gente precisa incorporar isso já agora, porque a gente já está sofrendo essas consequências dessas mudanças climáticas, né? Professora, quando se fala de sustentabilidade, é muito comum na sociedade que a gente pense no custo que isso vai gerar. E quanto que isso vai custar de imposto. Já pensa logo assim. Isso, exato. Que normalmente pensa, né, numa pesquisa inicial que se pensa que custa muito alto. O projeto de vocês, a pesquisa que a senhora faz, ela chegou em algum ponto onde tem um equilíbrio de esse investimento inicial, ele se paga rápido ou se paga aos poucos? Como é que ficou? Como é que é? Eu acho, assim, essa pergunta essencial, porque, como eu falei, quando a gente trabalha com sustentabilidade, a gente não pode só pensar na esfera ambiental. A gente, como eu falei, é a interface entre o ambiental, social e econômico. Então, assim, econômica, a gente precisa pensar sobre viabilidade econômica dessas técnicas. Só que, no entanto, né, assim, o que a gente tem que pensar antes de conduzir para essa pergunta, né? Se vale a pena economicamente isso ou não. Nós temos que entender que a gente precisa visualizar o ciclo de vida da edificação. Então, se a gente for assim, o que é o ciclo de vida da edificação? É como se fosse um gráfico de pizza onde eu tenho assim, primeiro, eu tenho uma porcentagem do valor desse custo dessa edificação que está em relação ao projeto. Isso aí é 1% do valor dessa edificação. Eu tenho o projeto, tenho a construção, que é 14% do valor do edifício, e todo o custo do edifício é o restante aqui que a gente tem de custos de operação e manutenção. Isso então, assim, eu tenho
um pouquinho, assim, o que custa menos aí? Projeto, construção, e depois todo o meu custo da edificação é relacionado à operação e manutenção dessa edificação. Então, quando a gente pensa assim, construir, o valor de uma construção, de uma edificação sustentável é mais caro? É mais caro do que uma edificação convencional. No entanto, eu vou trazer benefícios ao longo de toda a vida útil dessa operação e manutenção dessa edificação. Então, em algum momento, essas técnicas vão se pagar. Então, o que a gente tem de dados? Nós temos dados assim, normalmente uma edificação sustentável custa quanto a mais? De 1% a 8% a mais do que uma edificação convencional. Mas nós vamos ter economias ao longo de toda aquele uso, aquela operação e aquela manutenção ali daquela edificação. Algumas técnicas vão se pagar antes ou depois. Normalmente essas técnicas, né, essas tecnologias, elas vão se pagar a médio prazo, mas você vai ter economia, assim, depois, assim, sempre vai ter economia em relação a isso aí. Né? Então, para a nossa região aqui, dentro do projeto de pesquisa, a gente trabalhou com uma comparação, uma viabilidade econômica de uma edificação aqui, em Barra do Garças. E aí a gente teve, assim, os resultados que essa edificação aqui, trabalhando com as técnicas sustentáveis disso que eu já comentei, da água, da energia, de um material não convencional, nós tivemos, então, um aumento, assim, um custo de 30% aqui para Barra do Garças. Mas, quando a gente jogou, né, a viabilidade econômica, o custo anual dessa edificação ficou bem mais reduzido em relação à edificação convencional. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Você vai ter economia, você vai fazer esse investimento, mas você vai ter uma economia desse uso ao longo de toda a vida útil da edificação. E isso é 30 anos. Então, por exemplo, 30 anos, por exemplo, a questão da energia solar, né? O sistema da energia fotovoltaica, a vida útil dele é mais ou menos uns 30 anos. Então, você faz um investimento e você vai ter esse uso ali daquele material gerando economia por 30 anos, por exemplo. Então, mais ou menos nesse sentido. Eu acho que assim, ainda não é comum, mas é normal hoje você conhecer alguma pessoa que já fez algum investimento em placas solares, né? Sim. Energia solar. E eu fiz esse investimento, quando eu fiz aqui na Barra, foi porque a própria Energisa me deu essa informação. Eu fui a 6ª casa da Barra, já faz 10 anos que eu fiz esse investimento. E aí, eu vivi na pele isso que você está retratando, assim. Quando eu coloquei, eu pagava um valor. Passou 10 anos. Hoje, porque acaba também que tem o reajustes, né, da energia, você quando tem placa solar também fica mais folgado. Hoje eu pago, a minha fatura no máximo, o mesmo valor que eu pagava 10 anos atrás. Então, assim, isso que eu aumentei a minha oferta, né, assim, eu uso mais energia, né, mas para você ver que nesse período teve toda a inflação, então tudo isso, esse dinheiro voltou. Sim, né? Então, porque a própria residência, a própria edificação, ela tem uma valorização com o tempo, né? Muita gente calcula até que é pela inflação, assim, que todo imóvel ele vai valorizando. Mas quando isso foi só uma das alternativas que você falou, né? Como o retorno é muito maior. E aí, igual você falou, foi 10, vai ser mais 10, então cada vez, porque naquela época, sem a energia solar, eu pagava esse valor. Hoje, se eu não tivesse a energia solar, eu ia pagar 3 vezes, 4 vezes mais esse valor. Então tudo, e é assim, muitas vezes a gente sofre porque o que a gente pagou e sente na pele. Mas eu não consigo nem ponderar no lápis quando que eu economizei. Porque se eu deixo de pagar, não é uma coisa que eu sofro. E aí quando você sofre na carne, você lembra mais, né? Então, isso que é a sustentabilidade, às vezes, ela te retorna, né? Muito, e às vezes as experiências, mas eu acho que a placa solar é um ótimo exemplo aí. Sim. De é possível fazer, acessível. Mas vamos falar agora de uma realidade mais próxima da maioria dos brasileiros, né? Porque a maioria não tem placa solar, a maioria tem uma dificuldade tremenda de pagar uma energia.
que, por exemplo, a nossa comunidade, né, a gente está dentro da universidade, que o universitário que vive numa kitnetzinha, uma kitnet, às vezes um quarto, uma cozinha pequenininha, um banheiro. Nessas situações, como que uma pessoa, né, com uma restrição assim, então, pode auxiliar nessa sustentabilidade? Ou isso é mais para grandes edificações, ou a gente consegue, quando fosse cada um faz a sua parte, como que a gente poderia fazer com pessoas que têm uma restrição orçamentária pequena? Sim, nós temos técnicas mais acessíveis, outras assim não tão acessíveis assim. Então, a energia fotovoltaica ela não é tão acessível o custo, né? Mas nós temos assim um exemplo, o sistema de captação de água pluvial. Ele tem praticamente qualquer pessoa, ela pode fazer esse sistema. É um sistema básico. Então, você pode comprar uma bombona na material de construção, fazer a captação dessa água, fazer um tratamento simples com cloro ali e utilizar aquela água pluvial. Então, o uso o aproveitamento, né, a captação de água pluvial, o aproveitamento dessa água pluvial, ele seria assim a técnica que eu diria que seria a técnica mais acessível, né? A parte por exemplo, a técnica que a gente tem é relativa à questão de resíduos sólidos, que a gente ainda não abordou isso, né? Mas a gente gera muito lixo, gera muitos resíduos sólidos e hoje qualquer pessoa ela é capaz de fazer a sua separação e dar uma destinação correta para esses resíduos, né? Então os resíduos recicláveis, separar ali os resíduos, o papel, o metal, ir atrás dos ecopontos e fazer a destinação correta desses resíduos sólidos, né? Então assim, assim, é porque às vezes a gente tem a percepção, a energia fotovoltaica porque eu vou economizar na minha conta de energia, mas não é só isso que é a técnica para edificação sustentável, a gente tem a parte de resíduos também. A gente tem que ter todo esse cuidado em relação aos resíduos sólidos, né, que a gente gera. E a parte dessa questão de resíduos sólidos aí é acessível para todos. Eu tenho uma consciência a respeito disso, vou fazer uma separação adequada e vou procurar os ecopontos para fazer essa destinação adequada, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem, por exemplo, o ecoponto relativo a pneus. Então, vou lá, vou fazer essa destinação correta, né? Em Aragarças, a gente tinha a usina relativo dos catadores, né? De reciclagem. A gente tinha uma usina de reciclagem. Não tenho informação assim, se atualmente ainda está ativa. Mas a gente pode procurar esses ecopontos e fazer essa destinação correta. Então, é uma das técnicas que uma edificação sustentável tem e que é acessível a todos. Okay. Agora, isso nesse caso, é onde a edificação já está construída. Agora, o que é custo zero em relação à edificação sustentável? Custo zero é quando eu vou construir do zero e eu vou pensar no meu projeto arquitetônico sobre aí não é técnica, é conceitos sustentáveis. Porque assim, olha o quão simples, não tem custo nenhum eu pensar na minha arquitetura, dessa minha edificação. Vou falar de residência, porque é uma tipologia que a gente está usando todo dia. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é orientação solar. Eu vou pensar na insolação. Se eu tenho aqui um terreno, tenho norte, sul, leste, oeste, eu vou pegar assim, qual que é a fachada? Pior fachada? A oeste, que recebe o sol da tarde. Então, o que eu vou fazer? Nessa minha residência, eu vou jogar todos os meus ambientes e cômodos para essa minha fachada oeste. Vou pegar a garagem, vou pegar escada, área de serviço, banheiros, vou jogar toda para a fachada oeste e só depois desses ambientes é que eu vou jogar, por exemplo, vou colocar ali a minha sala de TV. Então, só nesse esquema arquitetônico, eu já conduzi que a minha garagem vai pegar o sol da tarde e a minha sala de TV não vai pegar o sol da tarde, e aí eu vou postergar o uso de ar-condicionado bem mais. Então, tem custo isso? Custo zero.
curso de planejar, pensar bem o projeto arquitetônico. Então, na arquitetura, no projeto arquitetônico, esses conceitos a gente incorpora no projeto. Não tem custo, é custo zero. Você É igual o da água também, eu imagino, do telhado, o mesmo cano que vai descer, que vai jogar, ele joga para um reservatório. Pro reservatório. Então, isso é planejamento, é só visão, né? Então, é um planejamento. Eu vou incorporar isso. Na arquitetura, nós temos assim, a fachada, onde é a fachada oeste, né? Vou fazer esse sistema de brises, sistema de pergolados, que são elementos arquitetônicos que vão me aplacar essa fachada que recebe muito sol. Outro conceito, assim, que custo zero, é a ventilação cruzada. O que é a ventilação cruzada? Eu vou pensar no ambiente que vai receber os ventos predominantes e eu vou pensar assim, se eu colocar, por exemplo, o vento está chegando nesse ponto, a gente tem a zona de pressão positiva desse vento. Vou colocar a porta aqui. Qual que é, do outro lado, a gente fala que é a zona de pressão negativa, que não tá, o vento está vindo aqui. Eu vou fazer uma abertura do outro lado, vou colocar a minha janela ali. Isso aqui são paredes opostas, porta e janela. O que eu estou fazendo com isso? Eu vou conduzir a ventilação natural dentro desse ambiente. Isso é o oposto, por exemplo, se eu colocar esse meu ambiente, colocar uma porta aqui, uma janela aqui, esse vento não vai circular pelo ambiente. Então, é só assim, eu analisei, pensei nessa questão da ventilação, vou colocar uma porta aqui, no oposto, vou pegar uma janela, vou colocar ali, essa ventilação vai cruzar, o que a gente chama de ventilação cruzada. E aí, isso aí melhora. Vou pensar, uma questão que eu sempre falo para os alunos, a gente vai analisar o terreno. Eu tenho vegetação já do meu terreno. Às vezes eu tenho uma árvore já de grande porte, eu vou tirar partido arquitetônico dessa árvore. Todo o meu projeto vai ser a partir dessa árvore. Então, é pensar em arborização, que melhora, né, esse microclima da edificação. Pensar esses conceitos arquitetônicos básico, mas assim, eu falo assim, o óbvio precisa ser dito. E eu falo para os meus alunos assim, se vocês saírem da graduação sem pensar no sol na hora de fazer um projeto, eu vou ficar muito brava, porque é o que eu falo para eles, é conceito básico de projeto. Mas nem todos os profissionais pensam e assim, nem sempre as pessoas pensam nisso, mas assim, tem custo isso? Principalmente pensando aí que feito no início, o custo é zero, a ideia, vamos começar a falar do outro projeto que é você conscientizar a criança e o jovem para na hora de pensar, ele já ter esse custo zero e já vir essa consciência, né, desde pequenininho. Como a senhora disse, são coisas muito, muito simples, são conceitos que dá para se aplicar na estrutura da casa, que eu mesma nunca tinha pensado. Acho que com muitas pessoas, principalmente leigas, né, que nunca pensei em construir uma casa, que não pensam, e é uma coisa muito simples de fato. E a senhora foi falando e de conceitos de sustentabilidade, que alguns não são tão simples assim. E como é que a senhora consegue trazer esses conceitos de conscientizar essa população, principalmente com crianças, né, que é o seu projeto? Como é que a senhora traduz essa informação para levar para a sociedade? Então, esse projeto de extensão surgiu de um dos pontos, assim, que veio também lá da minha tese de doutorado, que, como eu falei, eu tive contato com muitas intervenções urbanísticas, e duas que me chamaram muita atenção foi essa questão de uma intervenção de um rio, assim, em outra cidade, que eles fizeram assim, como que eles trataram essa intervenção? Eles trabalharam com as crianças na escola. Eles levavam as crianças das escolas para ir lá no rio, vivenciar aquele rio, ver aquele rio. E eles têm uma frase muito assim, você só cuida daquilo que você ama. Então, você só cuida daquilo que você entende, que você conhece, e você vai proteger aquilo ali. Então, surgiu essa oportunidade de fazer esse trabalho ali no museu, né? Então, todos conhecem o MUN aqui na UFMT, e a gente fez isso. Agora, o maior desafio, como trazer todos esses conceitos que eu falei para vocês, de edificação sustentável, casa sustentável, a captação de água pluvial, reuso de água, energia eólica, energia fotovoltaica, como traduzir isso na percepção da criança. Então, assim, trabalhar com crianças não é falar conceitos bobos. A criança ela consegue assimilar tudo. Mas a gente, então, assim, foi traduzir isso. E aí,
a linguagem, criança é muito de visual, de ver e tudo. Então, foi quando a gente construiu a maquete do bairro sustentável. Então, ali os alunos da engenharia civil, a gente penou por um mês fazendo a maquete. Então, a gente fez essa maquete do que seria esse bairro sustentável, com todos esses conceitos: coleta seletiva, energia fotovoltaica, energia eólica, né? Então, quando a criança chega ali para a oficina, né, que é a oficina que tem esse nome, Meu Bairro Sustentável, Pensar Verde, Viver Azul, e a gente chegou, mostrou, e assim, a gente mostra todos esses conceitos. Então, eles conseguem assimilar tudo isso aí com o visual. Então, e assim, criança é incrível. Eles têm aquele olhar de explorar, de entender e tudo. Então, a gente incorporou para essa faixa etária, além da maquete, a gente tem as atividades e jogos para assimilação desse conhecimento ali com eles. Eu vou te fazer uma pergunta que vai associar um pouco essa ideia do projeto, principalmente porque, assim, só para as pessoas ficar bem clara para todo mundo. Primeiro, ela teve um projeto de pesquisa que fundamentou todos esses conceitos, depois fez um projeto de extensão de uma forma lúdica, transmitir essa conscientização para as crianças. Agora eu quero falar um pouco dessa associação de pesquisa e extensão com o ensino. Você, querendo ou não, todo projeto tem que ter um vínculo com o aluno, né? Porque a nossa função também é incorporar eles ali. Como que foi você motivar o aluno de engenharia civil a participar de um projeto para conscientizar a criança? Porque eu fico pensando assim, o cara é engenheiro civil, ele quer coisas mais práticas, tá? Professora, falar com criança não é, pelo menos, assim, de primeira instância, não é uma coisa que eu pensaria com engenheiro civil. Eu entendi, obviamente, acho bem interessante. Mas como foi conscientizar o aluno a praticar essas práticas com criança? Eu falo que eu tenho ali um público-alvo entre os alunos, que são os alunos assim, que gostam muito de arquitetura, né? Eu sou arquiteta dentro ali do curso, então assim, já tem os alunos que têm um pouco mais afinidade com essa área. Então, obviamente, o aluno que gosta dessa área mais de materiais de estruturas, de teoria das estruturas, a gente tem uns projetos de pesquisa, as professoras, né, doutoras aí, e doutores nessa área. Então, assim, eu já tenho alguns alunos que a gente tem mais, assim, eles gostam mais dessa parte de projeto arquitetônico. E quando a gente foi desenvolver a maquete, foi sensacional. Eles, assim, sabe, gostaram bastante. E um ponto é que, para você conseguir traduzir um conhecimento didático para uma criança, você tem que dominar profundamente aquilo ali. Então, já é assim, uma das características da extensão que eu acho fenomenal, é porque você precisa assimilar bem esse conhecimento profundamente, você precisa dominar isso para você conseguir traduzir isso, assim, não de um termo técnico, mas um termo lúdico para elas entenderem. Então, assim, os alunos assim, adoram esse projeto de extensão. Eu tenho vários alunos e eles, assim, gostam bastante de trabalhar com as crianças. E eu, particularmente, amo esse projeto. Esse projeto tem o meu coração e eu espero que ele tenha, assim, 10 anos de edições, porque é o que eu falei, eu acredito muito que quando a gente trabalha com sustentabilidade, esse é o ponto, conscientização ambiental. E hoje, nossa versão do nosso projeto é para crianças, as nossas atividades são para crianças, mas a gente está trabalhando para transformar isso também para jovens, para ensino médio, né? Então, a gente está trabalhando essa conversão também para jovens um pouco maiores. Interessante. Agora a gente indo um pouco pro final, né, já partindo, se a senhora tivesse que pensar assim, num bairro ideal, com poucos passos, tipo, quais seriam os 3 ingredientes, os 3 passos que a senhora falaria que é essencial para um bairro sustentável, um bairro ótimo? Lembrando que ela citou muitas coisas. Sim, né? foi muito conceito reciclável, aplicado. Energia, área verde, mas aqui prepara pro shorts aí, pro vídeo impactante. Só pode escolher 3 dessas 3. Tem que ser resumido. Tem que ser resumido. Só nessas 3. Uma receita básica. Não pode tudo também não, nosso orçamento é limitado. Eu defino, eu diria 3 coisas. Para bairros sustentáveis, nós precisamos de 3 conceitos.
Eu preciso de um bairro que a gente diz assim, que tenha completude. O que é um bairro que tenha completude? Eu já estou falando de outros conceitos, porque eu já falei todos sobre os outros. Onde eu tenho diversidade de usos. Porque eu preciso de um bairro que ele tenha residência, ele tenha comércio, ele tenha um supermercado, ele tenha algo. Por quê? Na cidade sustentável, eu preciso tirar a minha dependência do automóvel. Eu preciso de uma cidade onde eu tenha mobilidade urbana, onde o transporte público funcione, onde eu consiga incentivar as caminhadas a pé. Eu tiro a minha dependência total do automóvel. Se eu construo uma cidade onde eu tenho um monte de bairros espalhados e eu tenho esse uso, por exemplo, a padaria, um restaurante só no centro da cidade, a pessoa vai pegar o carro e vai ter que se deslocar a carro. Então, assim, no bairro sustentável, na cidade sustentável, eu tenho que tirar essa dependência. Então, eu preciso dessa diversidade de usos para que estimule a pessoa. Eu acordei e vou lá no meu supermercado, na minha padaria que tem aqui na esquina, vou andar a pé, vou pegar meu, né, e vou voltar. Outro ponto, a parte de biofilia e a parte de espaços públicos. Uma cidade só funciona se eu tenho espaços públicos com arborização. Por que Barra do Garças tem o seu encanto? Porque nós temos muitos espaços públicos aqui. Obviamente que a gente precisa trabalhá-los, né? Mas o centro de uma cidade, de um bairro sustentável, é ter essas áreas públicas, porque são nessas áreas públicas, nas praças, que nós vamos ter o encontro entre pessoas. Precisa ter pessoas nessa cidade. A gente precisa ter movimentação de pessoas. É isso que faz o espaço público funcionar. Então, uma praça onde eu tenho um equipamento de crianças, que eu tenho um equipamento que tem arborização, as pessoas vão, no final do dia, as pessoas vão caminhar, as pessoas vão se sentir seguras porque tem pessoas ali, e aí eu vou lá, as pessoas podem sentar, tomar, né, um tererê, tomar um, não sei, nem, eu não tomo, mas assim, pegar minhas crianças e ir, os filhos, e a gente vai ter esse convívio. Então, é o segundo ponto. O último agora. Nossa, eu tô falando demais. Não, é porque só pode ser 3, não pode... É ideal, né? Só os 3. E o terceiro é a questão de conectividade. Eu preciso trabalhar com transporte público. Eu não posso pautar esses meus bairros somente na questão de automóvel. O automóvel, a cidade baseada nisso, e isso é um gargalo das cidades brasileiras, ela não pode se pautar somente no carro. Eu preciso ter transporte público, ter ciclovia, ter bicicleta, ter caminhada, ter calçada que funciona, ter acessibilidade. Todas as pessoas precisam transitar por ali. Interessante, porque foi um assunto pouco tocado e que você mencionou, querendo ou não 2 vezes, a acessibilidade, né, a mobilidade interna do bairro e a conexão dele com o transporte público. Exatamente. Você vê como é um negócio complexo, né? Quando a gente na verdade, a gente focou muito, às vezes, na nossa conversa, na edificação, na casa, né? Mas quando pensa no bairro, já é outra dimensão, e sempre a gente foca em sustentabilidade, e nesses pontos são diferentes de acordo com como a gente vai aumentando, né? O micro e o macro às vezes têm visões diferentes. Então vamos lá para a nossa pergunta final. Antes da pergunta, já quero de antemão agradecer de novo. Foi uma aula, como sempre, nossos convidados dão uma aula aqui. Aprendemos muito, tanto na visão da casa como no bairro, né? E na verdade não é uma pergunta, é um merchan agora. Como que as pessoas fazem para saber mais sobre esse projeto? Tanto alunos, que às vezes têm interesse de participar, como a comunidade também ter mais informações. Se eu tenho filhos, quando que eu vou poder trazê-lo para participar de alguma dessas oficinas? Qual é um canal que eu posso ficar acompanhando para ter essas notícias sobre esses projetos que você toca? E eu vou falar, assim, fazendo outra propaganda, que é o nosso perfil do Instagram ali da Engenharia Civil, né? Que é engcivil.ufmtcua. Então, nós temos o perfil, ali nós fazemos a divulgação de todos os projetos de pesquisa e projetos de extensão do curso. Então, ele é o canal, assim, onde a gente mais faz as divulgações relacionadas a isso. Sobre as oficinas, o canal seria o perfil ali do museu, né? Então, o museu, ele faz as propagandas de quando a gente tem essas oficinas. E, assim, nós temos um espaço fixo no museu. Então, qualquer pessoa pode pegar seu filho, né? O museu abre terça, quinta e sexta. E aí, a gente tem o nosso espaço físico. Nossos alunos sempre estão ali no museu
para fazer essa explicação assim da maquete, de tudo. Mas oficina específica toda completa, isso aí é o agendamento que o museu faz. Tá bom. Legal, fica aí o comunicado, as vias de contato para vocês que têm maior interesse. Também vamos deixar também todas as informações da professora para quem tiver interesse em entrar em contato com ela. Novamente, muito obrigado. Parabéns, parceira. Muito bom fazer o programa com você. E, pessoal, é isso. E se vocês acharem que esse conteúdo pode agregar para alguma pessoa, auxiliar, a gente, vem aí que gentilmente pedir que, se vocês puderem encaminhar para amigos, familiares, conhecidos, que aí quanto maior o número de pessoas, a gente conseguir atingir, o nosso objetivo será alcançado, que é divulgar todo o ensino, a pesquisa e a extensão que é feita nessa universidade pública, gratuita e de qualidade. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela paciência e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.